Boa noite, amados. A paz do Senhor. É com alegria que estou aqui novamente. Hoje nós vamos encerrar essas mensagens que eu venho trazendo a respeito ali da reconstrução dos muros no livro de Neemias. Hoje nós vamos falar do sexto espírito, que tentou ali paralisar a obra do Senhor através da vida de Neemias. Nós temos visto que esses 6 espíritos que ali tentaram impedir a reconstrução dos muros são os mesmos espíritos que hoje tentam paralisar a obra do Senhor, parar a obra na igreja, parar a sua vida, Hoje falaremos do sexto e último espírito que tentava e tenta, no caso, até hoje, a paralisar a obra do Senhor, paralisar a sua vida. Quem acompanhou todas as palavras anteriores a respeito do tema, tem hoje a oportunidade de aplicar na sua vida pessoal e na igreja como armas poderosas no combate ao nosso inimigo. Em Neemias aprendemos sobre as estratégias do diabo e como anular as suas ações ali nas investidas do inimigo, Basicamente foram 6 espíritos que procuraram resistir à obra de Deus naqueles dias e que ainda hoje resistem à edificação da igreja. Como eu falei no início, não há, como eu tenho falado, neutralidade no mundo espiritual. Nós não estamos neutros. Estando inserido nessa guerra, você precisa aprender, eu já falei isso no início dessas palavras que eu venho trazendo, nós temos que precisar aprender a discernir as ações do nosso inimigo, como ele age e quais são as suas estratégias para impedir a edificação da obra do Senhor, a edificação dos nossos projetos, de tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. E o livro de Neemias ilustra essa guerra bem clara e bem assim direcionada para que nós possamos aprender a lidar com essas situações. Neemias, tipifica a edificação e a restauração dos muros de Jerusalém. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Eu já falei, quer você queira, quer você não queira, quer você saiba disso ou não, você está inserido nessa guerra. Você, eu e você, nós estamos inseridos nessa guerra, cuja principal estratégia do maligno consiste em destruir nossa unidade. Essa é uma das razões porque a palavra de Deus diz que também somos um exército. Eu falei no início que nós, nossa igreja, nós somos um exército. E esse exército, ele na unidade, ele não é abalado. Nós sentimos os contra-ataques, vem as lutas, mas nós estivermos juntos, nós venceremos todas essas lutas contra as nossas vidas. Se existir um lugar onde a unidade é fundamental, amados, eu tenho falado e repito novamente, esse lugar é o exército, aonde existe um lugar onde a unidade é fundamental. Volto a repetir, é no exército, é ali juntos, é na unidade. E nós como igreja somos um exército poderoso. Eu, você, todos nós juntos, nós somos esse exército do Senhor para buscar e trabalharmos contra as ações do inimigo. Nós temos visto mudanças assim, aos olhos nus, vamos dizer assim, da ação das igrejas hoje. Com essa paralisação, com essa pandemia, amados, nós não vamos ser os mesmos mais. Nós seremos pessoas diferentes, vamos buscar a maneira de buscar ao Senhor, vai ser de forma diferente, nós temos que ser diferente. Eu falei isso
no vídeo passado, que eu não quero, eu particularmente, pastor Elvemar, eu e pastora Rosinha, não queremos manter esse estilo de igreja, esse padrão de igreja, porque a gente vê que isso não está trazendo mais resultado para as nossas vidas. Nós queremos buscar no Senhor, porque a igreja primitiva, volto a dizer, a igreja primitiva, ela buscava no Senhor. A pastora Rosinha está postando no grupo diariamente as 4 características da igreja primitiva, a qual queremos para nós hoje. Para a nossa igreja hoje, que consiste em oração, a unidade, a evangelização e a igreja cheia do Espírito Santo. Nesse estudo de Neemias, fala profundamente a respeito da unidade. É uma característica fundamental para vencermos os obstáculos das nossas vidas. Neemias foi ali atacado por 6 tipos de espírito, mas ele manteve a unidade da igreja ali para que ele pudesse chegar no final da construção ou da reconstrução ali dos muros de Jerusalém. E hoje nós falaremos então do espírito, que é o último espírito, que eu quero salientar aqui, que é o espírito de falsa palavra de Deus. O 6º e último desse tema, que fala sobre a reconstrução dos muros. O inimigo, nosso adversário, ele é um demente. Ele não tem escrúpulos, ele entrará no seu ambiente, no seu mundo, no meio dos seus, daqueles projetos que você tem que colocar diante do Senhor. Ele vai intervir em todas as áreas da sua vida, daqueles que parecem, ele vem parecendo um porta-voz da palavra de Deus. Ele vem sutilmente, entra no nosso meio, a fim de nos trazer uma palavra aparentemente espiritual. E esse espírito de falsa palavra de Deus, ele cria um ambiente, ele cria uma maneira de entrar no nosso meio, de usar determinadas pessoas para trazer uma palavra dizendo que é da parte de Deus, e na verdade essa palavra não vem da parte de Deus. Nós temos que ficar atentos sobre isso. Nós estamos hoje falando desse 6º espírito, e claramente aqui no capítulo 6 nós vamos ver como Neemias lidou com essa situação. Quando o inimigo vê que estão vencidas todas as táticas, quando ele vê que tudo que ele usou, todas as ações, tudo aquilo que ele usou, todas as táticas contra a edificação do muro ali, contra todos os seus projetos, os seus sonhos, quando ele já usou de tudo de contra-ataque contra a sua vida, para te paralisar, ele veio na tentativa, ele veio ali com Neemias, de levar Neemias a pecar contra a palavra do Senhor, e tentar também levar eu e você contra a palavra de Deus. Naquela época, o templo possuía o lugar santíssimo. O templo, ele era o local santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, e ainda assim uma vez por ano. Então você vê como é que é. Nesse livro de Neemias trata naquele período onde o templo possuía um lugar santíssimo, onde somente o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas eis que vem a Neemias uma palavra. Olha só como o inimigo é estrategista, uma palavra maldita da parte do diabo. Eu quero ler com vocês que está em Neemias 6, do verso 10 ao 14, que diz assim: tendo eu, Neemias, ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha só como a palavra veio a Neemias ali através do inimigo.
Porém eu disse, Neemias dizendo, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Ele não tinha autorização para entrar no templo. De maneira nenhuma entrarei. Então percebi, ó Neemias falando, então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profecia, Noadia e dos mais profetas que curaram a atemorizar. Amados, veja bem como o inimigo tentou desvirtuar ali a situação com Neemias, dizendo que o inimigo iria matá-lo, ele teria que entrar no templo, fechar a porta, e ele não tinha autorização, usando a palavra de Deus para tentar colocar sobre Neemias um pecado, que ele pudesse pecar e fazer algo parecido. Parece uma revelação divina, né? Ali, eu estou passando por essa situação tão difícil, o inimigo vem com essa bandeja, vem com esse escape, com essa válvula de escape para a minha vida, me entregando, dizendo, não, faça assim, faça dessa maneira que é melhor para a sua vida. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis e o inimigo vem soprar nos nossos ouvidos, dizendo, argumentando e trazendo umas certas situações fáceis, favoráveis, para que nós possamos resolver aquela situação, né? E só que esta palavra está em oposição à palavra de Deus quanto ao templo ali no Neemias. Neemias tem logo o discernimento e a rejeita. Ele vê que esta palavra não veio da parte de Deus e ele logo rejeita. Você pode perceber a sutileza do ataque. Foge, mas foge para o templo, isso dizendo, onde está a presença de Deus. Olha só, manda ele fugir para o templo onde estava a presença de Deus. Não era fácil, eu vou lá para lá mesmo. Mas lá ele não podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Se Neemias entrasse no lugar santo, ele seria morto. Aquele que tem o coração cheio do temor de Deus nunca se deixará enganar. Amado, é isso que nós queremos, uma igreja com temor de Deus, uma igreja que busque ao Senhor, porque a hora que nós formos contra-atacados e o inimigo preparar uma cilada para nós, nós teremos condições de estar discernindo aquilo, se é uma palavra direcionada de Deus ou se é uma armadilha que é enviada de Satanás para nos enlaçar. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, e ele diz que é em nome de Deus, sem contudo representar a Deus ou mesmo pertencer a ele. Olha só, a pessoa manda uma palavra, diz que é de Deus e nem mesmo é. Ele não é de Deus e nem a palavra é de Deus. Além disso, um falso profeta propaga ensinos antagônicos, contrários às Escrituras. Ele foi ali contrário, não podia entrar no templo. Ele estava contrário, nós temos que ter esse discernimento. Aqui claramente a gente observa que Neemias teve esse discernimento de observar que ele estava querendo ser enganado ali. E ali, amados, Jesus, ao falar dele, disse ali em Mateus, no capítulo 7, no verso 15 a 20, o Senhor nos dá uma orientação de como proceder, de como seremos guardados. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, 15 a 20, diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Olha só, pelos frutos nós somos conhecidos. O que brota de nós, o que sai do nosso interior, se são frutos bons ou não. Então, são pelos frutos que nós somos conhecidos. O segredo é não ouvir os homens e peneirar pela palavra de Deus escrita, tudo quanto nos vem em forma de profecia. Tudo que vem sobre profecia, vamos buscar nas Escrituras. Tem os profetas? Sim, com certeza tem. Eu creio em profecia, eu tenho fé que Deus manda os seus profetas para abençoar o teu povo. Se nós apegarmos a Deus e a sua palavra, na dependência constante de seu Espírito, receberemos em nosso homem interior, nosso íntimo, todas as diretrizes para as nossas vidas e saberemos qual o caminho a seguir. O Espírito Santo vai testificar. É isso que eu acabei de falar. São os pilares da igreja primitiva, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Em todo o livro de Neemias, a importância da oração e da palavra de Deus é ressaltada. Todo o livro de Neemias, a oração e a palavra de Deus é ressaltada. Essa é a base. Se seguirmos os princípios que Neemias seguiu, teremos os resultados que ele teve. Se nós seguirmos essas orientações, nós teremos os resultados que Neemias teve. Hoje é tempo de guerra e o Senhor nos tem incitado para a batalha. Nós estamos em guerra. O espírito de ousadia celestial tem estado sobre nós e todos esses espíritos estão debaixo de nossos pés. O espírito de ousadia, o espírito de Deus está sobre as nossas vidas, para discernirmos todos esses espíritos que vêm contra as nossas vidas. Nós temos uma igreja, um altar a edificar. Nós temos que estar atento. Temos uma grande obra, amados, para realizar. Você está disposto a entrar nessa guerra? Essa é a pergunta. Você está disposto a reconstruir os muros? Hoje eu estou falando do último espírito, onde Neemias reconstruiu ali os muros. E nós estamos começando a reconstrução, na verdade a construção de uma igreja, a edificação, uma obra. E a pergunta é essa: você está disposto a entrar nessa guerra, nesse novo tempo do Senhor, em deixar alguns conceitos, mudar algumas atitudes para sermos uma igreja unida? Há em seu coração esse fogo e essa inquietação? Essa é a pergunta, amados. Então você é parte desse exército. Se você diz sim, você é parte desse exército. Não deixe que as mentiras malignas seguem você. Amado, nós temos que escrever a nossa história. Eu tenho orado muito ao Senhor, a pastora Rosinha, eu tenho falado isso para vocês. Nós queremos construir uma igreja de um novo tempo. Qual é a igreja do novo tempo? Só Deus dá essa direção. É Deus que nos orienta, é Deus que nos dá a direção. E através da busca do Senhor, dessa orientação que vem da parte de Deus, nós sim vamos construir, nós vamos escrever uma história. Nós não podemos, amados, vivermos na sombra de outras pessoas. Se Deus nos uniu como exército, como a igreja Gileade, Ministério Cristão Gileade, nós temos e vamos construir a nossa história. É muito bonito, é muito bom você aprender de outras pessoas, é muito bom você entender, é muito bom você buscar entendimento, né, do que é o novo tempo, de como trabalhar na intercessão, de como sermos pessoas de oração, de como trabalhar. São
ferramentas que a gente tem que aprender. Mas nós temos hoje buscar ao Senhor, buscar a orientação no Senhor e perguntar: Deus, qual é a igreja que o Senhor quer para o Ministério Cristão Gileade? O que o Senhor quer? Nós temos isso em buscar ao Senhor. E nós temos essa condição. Quem nos dá essa condição é o Senhor. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos mostra o caminho. E eu desafio você a termos e criarmos esse hábito de orarmos, de buscarmos em unidade. Hoje nós temos essa ferramenta que é o nosso grupo. O nosso grupo é a nossa igreja. Às vezes, quantas pessoas eu já vi falando, né? Já é cansativo, todo dia é o WhatsApp, é palavra daqui e dali. Mas, amados, eu percebo que as pessoas estão no WhatsApp o dia inteiro, estão nas redes sociais o dia inteiro, vendo uma coisa, vendo outra. Será que isso tem trazido edificação para a sua vida? É muito bonito você ver e ouvir um pastor trazendo uma palavra edificante, trazendo uma exortação, uma orientação, mas será que é para nós? Você já se perguntou sobre isso? Será que é para a nossa igreja? Será que esse direcionamento é para mim, é para você? Nós temos que questionar isso a Deus, temos que colocar diante de Deus, porque nós temos que buscar caminhos novos, a nossa história. Se nós estamos hoje para criar uma nova igreja, um novo ministério, porque Deus tem algo novo para nós. Quantas coisas nós já aprendemos, quantas coisas nós já fizemos e fazemos hoje que edifica as vidas. E por que não aplicá-las? E por que não aplicar isso como um estilo de vida para o Ministério Gileade? Você faz parte disso, você não saiu de outro ministério, você não aprendeu esse tempo todo que Deus investiu em você à toa. Você faz parte, você tem um papel fundamental, você tem uma história a escrever e vamos escrevê-la juntos. Não adianta, meus queridos, a gente viver na sombra, eu falo novamente, na sombra dos outros. É bom aprender, uma palavra edificante, mas se nós não submetermos à vontade do Senhor, se nós não buscarmos as diretrizes que o Senhor tem para nós, amados, nós não vamos sair do mesmo lugar. Não vamos, porque o que Deus tem para nós temos que descobrir no Senhor, em oração, em busca. Amém? Eu conto com você. E finalizando essa palavra, é a última palavra do livro de Neemias, no capítulo 6, no verso 15 e 16, diz assim: Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Olha só, todos ali, os vizinhos, reconheceram que a obra da edificação do muro ali em Neemias só teve êxito, teve vitória. Neemias só teve vitória porque foi em Deus, na orientação de Deus, que Neemias buscou, na unidade, que eles conseguiram reconstruir os muros. E sobre esta palavra eu lanço sobre a tua vida, que nós vamos construir esse ministério juntos. Mas isso é se você quiser. Porque não adianta, amados. Não adianta. Se você não quiser, se eu não quiser, nós não sairemos deste lugar. Não queremos mais viver e dar continuidade da história que nós já viemos dela e dar continuidade. Porque isso não está trazendo edificação. Nós temos que mudar. Mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de agir, mudar os nossos conceitos. Do pouco que você sabe, é o muito para esse ministério. Do pouco que você acha que sabe, é muito para a obra do Senhor. Nós contamos com você. Nós contamos com a sua ajuda. Porque a igreja
de hoje, de um novo tempo, é a igreja onde todos estão juntos. Lógico que tem uma liderança, que tem a orientação que vem da parte de Deus, mas que nós possamos orar ao Senhor e buscar nele resposta, porque é dele e nele que nós teremos sim a orientação e vitória. E eu creio que lá na frente nós estaremos escrevendo a nossa história e olhando para trás e falando: valeu a pena. Valeu a pena. E vale a pena, amados, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida espiritual, por tudo que Deus já fez por você até aqui. Valeu a pena. Mas vamos prosseguir naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu quero orar por você, para que você hoje tenha em seu coração o desejo de caminhar, sem mesmo reclamar, sem mesmo buscar dizendo que está certo ou errado, porque o certo e errado está aqui. É na palavra, é na orientação dada por Deus que nós vamos prosseguir. Você pode ter certeza disso. Feche seus olhos. Seu Deus e Pai, nós te agradecemos. Te agradeço por esta palavra, por esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado no decorrer dessas semanas que se passaram, através, Pai, do livro de Neemias, onde ali o Senhor deu estratégia, o Senhor deu orientação ao teu filho para reconstruir os muros. O inimigo tentou paralisar a obra, mas aqui no capítulo 6, o verso 15 e 16, externa claramente a vitória e a finalização desta obra com êxito, com vitória. E é nisso que nós queremos nos basear, Pai. Que o Senhor venha nos dar orientação, que nós possamos escrever a nossa história. Eu, juntamente com meus irmãos, que eu quero abençoar a cada vida, a cada lar representado nesta hora. Que os meus irmãos recebam da parte de Deus o melhor, aquilo que o Senhor tem guardado, Pai, lá no íntimo. Toca agora no coração do teu filho. Desperta, Pai, para um novo tempo, para que nós possamos juntos, Pai, edificar a tua igreja, edificar como exército do Senhor, como corpo do Senhor, sermos unidos, Pai, para prosseguirmos. Não deixe que o nosso eu, a nossa vontade venha prevalecer, mas a vontade do Senhor que venha, Pai amado, prevalecer sobre nós. Supre as nossas necessidades, supre a necessidade dos meus irmãos, a vida financeira, saúde. Nos dê condições, Pai, de prosseguirmos. Não deixe que o seu povo desanime. Não deixe que nenhum, Pai, fique para trás. Porque se o Senhor separou esse corpo, esse grupo, esse povo, esse exército, Pai amado, porque o Senhor tem um propósito. E nós queremos ouvir a tua voz para prosseguirmos. Eu quero te agradecer e abençoar a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. Tenha um domingo de paz, um domingo de alegria no seu coração. Estamos juntos nessa nova empreitada, nessa nova caminhada com o Senhor. Amém?